a Cristo Jesus, crucificaram seus maus desejos e paixões. Se agora estamos vivendo pelo poder do Espírito Santo, sigamos a liderança do Espírito Santo em todos os aspectos da nossa vida. Então não precisaremos mais andar em busca de honras e de popularidade que levam à inveja e aos maus sentimentos. Amém? Glória a Deus por essa palavra. E eu confesso que, eu não sei se você se identifica, mas algumas delas eu me identifico muito. E eu quero aqui falar de duas que me pegam de jeito, que é o domínio próprio e uma ansiedade, que só o Senhor tem me dado equilíbrio. Um desejo de fazer justiça, às vezes de me justificar. E o domínio próprio, às vezes, ele nos coloca em algumas situações difíceis, quando você não consegue segurar e solta na hora errada aquilo que não era para ser dito. Então, isso, o Espírito Santo tem trabalhado em mim, o domínio próprio. Eu preciso melhorar. Quando eu vejo, eu já falei, eu já tentei me justificar, eu quis arrumar e passei na frente de Deus. O domínio próprio, ele faz isso com a gente. Então, nós precisamos que o Espírito Santo nos dá esse equilíbrio, né? Uma ansiedade de começar e ver tudo pronto logo, isso me pega muito, né, meu amor? Quando começa a cortar a grama lá no fundo, aí ele corta de manhã lá no fundo, aí ele para, aí eu já estou lá dentro limpando tudo, e já quero que meio-dia esteja tudo pronto, o almoço pronto, a grama cortada. Então, essa ansiedade, ela nos traz muitas vezes sobre as nossas vidas. Quem é assim vai me entender. Um descontrole, porque aí a cabeça começa a doer, porque você começa a pensar, meu Deus, eu tenho mais coisas para fazer, já era para estar pronto, e a pessoa está lá olhando a paisagem, né, se deliciando com aquilo. Então, assim, isso me pega de jeito, e eu preciso muito melhorar nessa área. Eu confesso para vocês que não é fácil, mas a palavra do Senhor, em Filipenses 4:6, ela fala assim: não andeis ansiosos por coisa alguma. Então, quando eu me pego nessa situação, eu vou para a palavra do Senhor, eu falo, Senhor, o Senhor fala para que eu não ande ansiosa por coisa alguma. Então, me ajuda, eu preciso da ajuda do Senhor. Eu preciso que o Senhor me dê esse equilíbrio para que as coisas caminhem conforme a vontade do Senhor. Porque andar no Espírito, meus amados, é uma guerra constante. É o tempo todo, como a palavra nos instruiu, é uma guerra. Todos os dias a carne quer falar mais que o Espírito. Mas esta casa, os nossos líderes, têm nos ensinado a buscar o Espírito Santo. Então, quem não tem buscado, não tem feito, não é por falta de instrução. Como eu disse anteriormente, eu tenho recebido aqui muitas palavras, cada uma mais extraordinária do que a outra, com muito conhecimento, com muita unção. E eu não sei o que você tem feito com o que você tem recebido, com esse alimento, mas eu tenho procurado buscar em Deus, melhorar a cada dia. Então eu espero que você, ainda nesses 3 dias que nos resta desse ano, que você se posicione em Deus e peça a Ele para que Ele te dê condição de caminhar no Espírito. Sabe por quê? Eu não sei vocês como é que é, mas às vezes nós queremos uma satisfação do nosso ego para nós mesmos. Muitas pessoas, os líderes e psicólogos, têm passado por uma luta muito grande, porque eles querem as pessoas nos procuram e querem um passe de mágica. É como se você, é assim, ó, pastora, sabe o que eu preciso nesse momento? Eu preciso ser feliz. E essa felicidade nós não podemos dar. E chega numa terapia e diz assim para o psicólogo, para o psicanalista, eu só tenho uma vida e eu decidi que vou viver essa vida. Eu não quero mais casamento, eu não quero mais orar pelos filhos, eu desisto e vou viver a minha vida.
Por que não desperdiçar essa vida com Deus, na presença dEle? Por que eu tenho que desistir e buscar satisfazer as coisas da carne? Né? O filho pródigo, ele fez isso. Ele pegou tudo que ele tinha e foi se deliciar com os prazeres da carne. O pai o recebeu de volta? Claro, recebeu. O pai é um pai de oportunidades. Mas o pai é justo. Houve uma festa, o filho retornou. Mas eu tenho certeza que ele colheu consequências daquela escolha. Então nós temos que ter cuidado com essa satisfação do nosso ego, com esse querer ser feliz em todo o tempo, com essa busca incontrolável de conquistas materiais. Porque isso aqui tudo vai passar. Aqui é passageiro. Existe uma vida eterna para mim e para você, mas nós temos que zelar por isso. Nós temos que nos preocupar em conquistar mais o céu do que a terra. Mas nos últimos tempos nós temos nos preocupado mais com a terra e menos com o céu. E isso não é andar no Espírito. Deus não tem isso para mim e para você. Deus tem algo grandioso para mim e para você. Mas isso já não depende mais de Deus, depende de mim e de você. O que você tem buscado, o que você tem alimentado. Muito cuidado nos lugares que você tem frequentado. Talvez os seus pastores, a sua liderança, a sua igreja não saiba. Mas aonde você vai, você tem sido assistido pelo Espírito Santo de Deus. Cuidado às mesas que você tem sentado. Cuidado com o que tem sido oferecido para você experimentar, para satisfazer a sua carne. Senta em mesas onde tem oração, onde tem palavra do Senhor. Para ser bem-sucedido, nós precisamos fazer escolhas e fazer escolhas assertivas. E quem nos dá essa condição de fazer escolhas assertivas é o Espírito Santo. Quando você busca, quando você diz para Ele que você quer acertar e que não quer errar mais. Eu não estou dizendo isso para você porque eu não erro, porque eu não falho. Eu erro muito e falho muito. Mas eu me recuso a passar um dia sem pedir para que o Espírito Santo me conduza, me dê sabedoria, me dê discernimento, se revele a mim. Nós precisamos falar isso para Deus. Ah, Alessandra, Deus já me conhece, conhece mesmo, Ele te criou. Ele sabe quem é você, mas Ele precisa te ouvir. Você precisa se relacionar com Ele. É impossível você carregar o fruto do Espírito e não querer relacionar com Ele, não ter desejo de relacionar com Ele, porque é muito prazeroso. Eu nunca senti nada igual na minha vida do que o prazer de me relacionar com o Espírito Santo, de sentir a presença dEle e me deleitar. E às vezes chorar, e às vezes rir na presença dEle. E Ele nos satisfaz, Ele nos preenche. Ele tem esse poder de preencher. Ele tem o poder de consolar. Ele tem o poder de curar. Só Ele. Não adianta você buscar isso nos prazeres da carne, que você não vai encontrar. E existe muita gente frustrada. Muita gente. Porque tem buscado essa satisfação na carne. Porque não tem buscado no Espírito. E aí tem tanta gente no vício, nos antidepressivos, buscando uma satisfação que não vai achar. Ah, pastora, mas eu me sinto bem quando eu estou lá. E quando você volta para casa? Eu estou falando de experiência própria. Eu estou falando porque eu sei de onde Deus me tirou. E satisfazer a carne é passageiro. Passa, é só aquele momento. E no outro dia, é um peso na consciência. É um desgaste físico.
Mas o Espírito Santo, ele não faz isso com você. O Espírito Santo, ele te renova. Ele renova o fraco, ele renova o abatido. Ele restaura. É só o Espírito Santo que consegue fazer isso em nossas vidas. Você que está aqui nessa manhã, eu quero te dar um conselho. Não tem mais para onde você ir, a não ser para a presença do Senhor. A não ser que você quer viver uma vida de fracasso. Mas a escolha é totalmente sua. Não responsabiliza. Não terceirize pessoas. Não terceirize a sua família. Não terceirize a igreja. Colocando uma culpa de decisões que você mesmo tomou. De escolha que você mesmo fez. Sabe por quê? Você é convidado nessa igreja a orar. Você é convidado nessa igreja a ouvir a palavra, a estudar a palavra. Você é convidado a participar de cursos. Então você tem sido instruído. Então quando der errado, tenha o desejo de descobrir que a culpa foi só sua. Para de culpar os outros pelas suas falhas e suas escolhas. Porque às vezes você recebe uma palavra, o próprio Deus se revelando a você aqui nesse altar. Não é tempo, não é hora, não faça, espera. Mas você quer deseja muito. E aí você não tem o discernimento de entender que o inimigo aqui dentro da igreja, ele tenta atacar a sua mente, ele tenta atacar o seu coração. Mesmo você estando em um culto. Então peça discernimento, peça entendimento. Não joga fora o que tem sido ministrado nesse altar. Não desperdice os convites que têm sido feitos para você. De orar, de visitar, de participar. Ah, mas o pastor, é culto de domingo, é culto de quinta, é reuniões, é oração, é reunião disso. É para o seu próprio bem. É para te ajudar a não pecar, não satisfazer a sua carne. Porque quanto mais você se alimenta do Espírito, mais força você tem de fugir do pecado. Mas quanto mais você alimentar a sua carne, mais desejo ela vai ter de ser alimentada. Então nós temos que vigiar. Vigie com as suas conquistas. Vigia quando você sente que está no auge. Ah, eu não preciso ir porque o meu casamento está tudo bem. Os meus filhos estão tudo bem. Ah, pastor, eu conquistei, eu troquei de carro, eu comprei uma chácara. Eu reformei minha casa. Eu aluguei as que eu tinha. Cuidado. Cuidado. É muito bom conquistar e não é errado. Mas cuidado, porque ela pode te roubar da presença do Senhor. Porque às vezes você tem uma chácara e você queria estar num domingo lá, num churrasco, tomando banho de piscina. Ah, não, eu vou no culto só à noite, mas aí você atrasa. O almoço demorou a ficar pronto. E aí eu também não vou para o culto da noite. Ah, não, mas quinta-feira eu cheguei, estou muito cansada, trabalhei o dia inteiro, não vai dar tempo, eu vou chegar lá, o culto já começou. Cuidado. Temos que ser vigilantes. Temos que ter esse zelo. Sabe por quê? Davi, ele estava no auge. Ele estava ali no auge, ele tinha vencido muitas batalhas, vencido muitos inimigos. Os reis procuravam ele para se aliançar com ele. E ele decidiu fazer um passeio no terraço do palácio. E ali ele desejou uma mulher que não era dele. Como ele era um homem muito poderoso, um homem de postura, ele mandou, vai lá e busca. Porque quando estamos satisfazendo o desejo da carne, nós não estamos nem aí. Nós achamos que somos poderosos, estamos no auge. Não, eu posso. Posso carregar quem eu quiser nesse carro. Deus me deu esse carro, eu carrego quem eu quiser. Cuidado. E Davi, no auge, onde Deus tinha colocado ele, um homem todo poderoso, de um perfil impecável, um homem considerado um homem segundo o coração de Deus. E ele caiu no pecado. Se relacionou com uma mulher que não era mulher dele.
alimentou o desejo da carne. Você acha que eu e você está livre disso? Estamos livres de cair? Não estamos. Por isso, temos que buscar a presença de Deus a cada dia. Não ficar dispersos. Não ficar com questionamentos. Questionamos demais Deus. Questionamos demais uma liderança. Ah, mas por quê? Para quê? Para onde? Por que esse dia? Por que essa hora? Porque tem uma direção do Espírito Santo para mim e para você. Porque você acha que não é confortável para a gente estar em casa, descansando? Irmão, se eu fosse ouvir alguns conselhos, em um período que eu estava muito fragilizada, emocionalmente, fisicamente, todo médico só dava diagnóstico ruim, e às vezes eu chegava aqui e eu ouvia: por que você veio? Você poderia ter ficado em casa. Você está doente, fique em casa. Não precisa vir nos 2 cultos, você já veio quinta, vem só nenhum no domingo até você se recuperar. E eu me recuso dizer que eu sou uma cristã e eu não obedecer à minha liderança. Existe uma hierarquia espiritual sobre a minha vida e eu procuro respeitá-la. Você não respeita o seu patrão? Você não respeita os horários que você tem que chegar no trabalho, o ponto lá que você tem que bater? Então, por que você não respeitar as regras espirituais? A direção do Espírito para mim e para você? Por que questionamos e banalizamos isso? Precisamos melhorar como pessoas. Precisamos avançar. Era para estarmos além. Espiritualmente era para estarmos além. Mas nós estamos desvalorizando as coisas de Deus e valorizando as coisas da carne. Me custa muito renunciar. Me custa muito me tirar um tempo para uma visita. Me custa muito ir lá ajudar um irmão, sepultar o outro. Ah, não. Já fui no cemitério semana passada. Irmãos, você não sabe que diferença que faz o seu abraço para uma pessoa que está ali sepultando um ente querido. Só quem já passou por isso sabe. Então, vamos amar mais. A palavra fala, né, nos dons do amor, da paz, da alegria. Vamos mudar ambientes quando nós permitirmos ser mudado por dentro. Quando você é mudado por dentro, você consegue ajudar pessoas a ser transformadas e você consegue mudar ambientes. Para isso, você precisa cultivar o fruto do Espírito. É necessário. Não dá mais. Chega de tantas palavras, tantas ministrações e nada mudar na minha vida e na sua vida. Nós precisamos romper. Um ano novo está chegando para mim e para você. Um tempo novo. Coisas novas o Senhor tem para mim e para você. Quantas promessas, quantas profecias foram liberadas para a sua vida e para a minha vida. O que você vai fazer com isso? Vai entrar mais um ano e você vai continuar do mesmo jeito? Nada vai acontecer? Eu e você precisamos fazer a nossa parte. Lute para você se tornar melhor a cada dia. Luta contra essa carne. Busque do Espírito. Ele te dá equilíbrio, ele te dá direção. Faça isso em nome de Jesus. Eu falo assim, tem pessoas que se eu pudesse, pastora, abrir a mente e colocar lá dentro o que eu tenho vivido em Deus, mas eu não posso fazer isso. Mas eu posso orar, eu posso interceder. Eu posso clamar, porque o Espírito Santo, Ele é um Deus de longe, Ele é um Deus de perto. E Ele pode visitar pessoas nesta manhã, através da sua oração. Eu tenho certeza que no seu coração, tem pessoas aí que você gostaria que elas estivessem aqui.
que você gostaria que elas estivessem na presença do Senhor. Mas você tem orado, você tem buscado por isso. Não desista de fazer isso. Não desista de amar. Não desista de levar a paz. Não desiste de se alegrar com o Senhor, ainda que o seu desafio seja enorme. Eu não sei o que você tem passado, como foi o seu ano. Mas eu sei que existe um Deus que nos sustenta. Você carrega um espírito vivo dentro de você. Salte de alegria, só por esse motivo de carregar a presença. Talvez você fale, eu não tenho motivo nenhum, eu estou aqui, mas só Deus sabe o que eu tenho passado. Só Deus sabe onde o meu filho está. Eu vim para esse culto e eu não sei se ele dormiu, se ele amanheceu. Mas eu posso te garantir que o Espírito Santo, ele pode visitar onde quer que o seu filho esteja nessa manhã. E mudar a história dele como ele mudou a minha. Eu sei que Deus é vivo e que Ele é poderoso para transformar, porque Ele me transformou. Ele me libertou do vício. Ele me libertou da prostituição. Ele me libertou da bebedice. Ele me tirou de um lamaçal e me deu vestes novas. E eu glorifico a Deus nesta manhã. Senhor, obrigado. Eu curvo o meu coração pelo privilégio de poder carregar a Tua presença. Isso não é para qualquer um, meu amado. Isso não é para qualquer uma. Isso é para aqueles que decidem carregar a presença. Existe uma autoridade sobre a sua vida. Existe um Deus que pode se mover por você e através de você. Decida isso nesta manhã. Não fique em cima do muro. Será que eu posso? Será que eu vou? Não, decida hoje, Senhor, independente de qualquer coisa. Eu quero, Senhor. Eu quero caminhar com o Senhor. Eu vou viver para o Senhor. Pode ser em qualquer circunstância, mas eu vou caminhar com o Senhor. É maravilhoso ter esse fruto. É maravilhoso sentir que Ele habita em mim e habita em você. E eu gostaria, para finalizar, Ana Cláudia, por gentileza, coloca para mim Romanos 8, 4 e 5. Eu quero convidar o Ministério de Louvor. Assim agora, podemos obedecer às leis divinas, se seguirmos o Espírito Santo e não mais obedecermos à velha natureza pecaminosa que está dentro de nós. Aqueles que se deixam controlar por sua natureza humana vivem tão somente para agradar a si próprio, mas aqueles que vivem de acordo com o Espírito constatam que têm a sua mente controlada pelo Espírito Santo. Eu gostaria que você se colocasse de pé. É possível você ser controlado pelo Espírito Santo, porque não sou eu que estou dizendo. É a palavra dele que diz. Se a palavra diz, eu creio. Você pode sim, assim como você controla um carro, assim como você controla um avião, assim como você controla uma embarcação, né, Pastor Jorge? É possível você ser controlado pelo Espírito. Que Ele te dê condição, que Ele te ajude, que esta palavra venha frutificar no seu espírito nessa manhã. Que da parte do Senhor, você tenha sido alimentado nesta manhã. E que você venha refletir todas as vezes que a sua carne gritar e querer falar mais alto, e roubar o seu domínio próprio, e roubar a sua paz, e querer roubar a sua alegria, e querer que você desista de amar. Que você lembre que existe um Espírito que pode te controlar. Que pelos lugares que você passar, você consiga amar. Que pelos lugares que você passar, você leve a paz de Cristo. E que pelos lugares que você passar, a alegria do Senhor venha se manifestar. É o que eu declaro sobre a sua vida nesta manhã. E eu creio
no poder de Deus para a transformação, em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor?